Graças e paz, vamos dar continuidade. Houve um corte no vídeo, né? Da unidade 3, que nós estamos falando hoje, religiões, seitas e heresias e as ramificações, né, das religiões. Então vamos lá, vamos continuar com as seitas unicistas. Como eu falei, creem apenas um Deus, né? E temos aqui, dentro dessas ramificações, alguns adeptos do nome Yahushua e suas variantes, né? Asmis, Só Jesus, Tabernáculo da Fé, Cristandeufianismo e etc. Essas são as chamadas religiões unicistas. Agora, como identificar o desvio teológico? Não é difícil identificar grupos e denominações que se afastam do pilar da doutrina bíblica. Para isso, basta trabalhar uma análise em 4 pontos argumentativos curiosos que denunciam tais desvios, os quais são as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá, vamos primeiro falar da adição. Algo adiciona algo à Bíblia, ou seja, complementa. Nós vamos ver isso acontecer diversas vezes nós vamos ver essas questões de adição, né? Na verdade, o que mais se vê hoje é adicionar coisas que a Bíblia não diz, né? É interessante que às vezes jargões comuns entre nós, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que esteja na permissão de Deus. São jargões que nós vamos ver que são acréscimos. E eu até brinco, né? Quando eu vejo algo que é acréscimo, eu falei, entendi, isso aí está lá no livro de Inventários, não é isso? Ou seja, acréscimos. Subtração é quando tira. Isso aí nós vamos ver, por exemplo, eu já citei um exemplo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, da religião kardecista, em que não colocou Lucas 16, que vai ver a história a qual Jesus fala sobre o rico e Lázaro, né, dizendo que não há comunicação dos que estão lá com os que estão aqui. Então quebraria já a fundamentação religiosa deles. Multiplicação é quando é algo que prega a autossalvação, que o homem já é autossuficiente. Isso é multiplicar até mesmo colocando um poder que o homem não tem. O homem é salvo, alcançado pela graça mediante a fé. Quando nós somos alcançados pela graça, tá bom? Nós declaramos a nossa fé salvífica, que é o primeiro ato de fé. Quando você levanta a sua mão e declara: eu aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador, escrevo meu nome no livro da vida, o nome disso é salvação salvífica, e você agora entra no caminho da fé, o caminho de Cristo, que te leva à salvação, tá bom? Não é dom do homem, é dom de Deus, tá? Não é mérito do homem, é dom de Deus. Não é pelas obras, é pela fé, alcançado pela graça. As obras, elas estão ligadas aos galardões, é outra história, tá bom? E a divisão, né? A divisão, já vamos falar sobre que dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer a organização da igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso, da própria organização ou igreja. Quase todas as seitas pregam isso. E é muito sério isso, tá, gente? A salvação não está na igreja. A salvação está em Cristo. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas se preocupam demais em ir para a igreja, mas não se preocupam em ser igreja. E vai estar na igreja e não vai ser salvo. Então não é instituição salvadora. Jesus é salvador. Isso aí é uma divisão que é colocada, né? Em que a sua salvação, nós temos uma ideia, essa doutrina foi do primeiro papado. Não há salvação fora da igreja. Isso não é verdade, tá bom? Não há salvação você não sendo igreja. Você tem que ser igreja para ser salvo, tá bom? Fique bem claro isso. E aí nós vamos ver os testemunhos de Jeová, né? Vamos falar agora. O fundador foi Charles Taze Russell, né?
Ele veio da Adventista de sétimo dia, ele pregou um advento também, ou seja, uma volta de Jesus para 1914, depois o cálculo ele refez, era 1913, não veio, 1914, e depois decretou que Jesus viria depois da formação de 144 mil, porque Jesus, pelo jeito, é seletista, né? Ele só escolheria 144 mil para o seu reino. Então, essas questões escatológicas de Tazer Russell contribuíram muito para a sua fundamentação herética. Russell ele tinha uma ficha criminal de mais de 13 metros, tá bom? Ele foi preso também por supostamente cometer um crime de falsidade ideológica. Ele se passou como tradutor da Bíblia. E quando o juiz fez 2 perguntas para ele em hebraico, 2 perguntas em grego, ele não soube responder, caiu a fundamentação dele que ele tinha traduzido a Bíblia para o português, era na época o inglês, né? Então caiu por terra. Nós vamos ver que esses cálculos feitos por Russell, ele já veio com essa doutrinação da igreja adventista. Vamos ver também que algumas coisas que é dita, né, por exemplo, eles são contra a Trindade. Eles dizem que a Trindade não existe, nem tampouco a Triunidade, que é a compreensão mais exata, né, é a Triunidade, ou seja, Deus subsiste, sendo 3 pessoas distintas em um só propósito. Esse é o conceito da Triunidade, né, sem hierarquia, sem primeira, segunda, terceira pessoa, ambos são Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não aceitam essa tese, colocam Jesus, assim como os adventistas, como Miguel. Jesus é Miguel, então é a primeira obra criadora de Deus foi Jesus, segundo a crença deles, né? E que o Espírito Santo não é uma pessoa, é o Espírito de Deus, uma força ativa de Deus, tá bom? Eles também entendem que inferno não existe, que inferno é sepultura, tá bom? Não existe um lugar reservado para sofrimento, que inferno significa sepultura, é onde coloca os mortos, tá bom? E vamos agora falar a respeito do Adventista de sétimo dia, né? A história do Adventismo, tudo começou com as pregações de Guilherme Miller. Guilherme Miller, na verdade, ele vai trazer a primeira data do Advento para 1843. Não ocorreu. Depois ele vai trazer uma segunda data para 22 de outubro de 1844. E não aconteceu. Como não aconteceu, ele vai dizer o seguinte, que Jesus já veio, mas está purificando o santuário. E ainda está fazendo isso. E ele virá à terra, tá? Só depois do grande conflito, ou seja, depois da grande tribulação. Primeiro ele está preparando o santuário, e isso vai ocorrer em 24 de outubro de 1844, segundo os adventistas. Tá bom? O grande problema que os torna seitas heréticas, eu não tenho nada contra o adventista do sétimo dia, nada. Já tive professores adventistas, então eu respeito muito a religião. Eu tenho discordâncias teológicas, não me faz opositor a eles, muito menos menosprezo ou desprezo a religião. Tenho muito meu respeito, tá bom? Então vamos lá. É interessante essa discordância, porque outra questão que me faz pensar bastante a respeito do adventismo é a questão da canonicidade que eles dão aos escritos, né, as profecias da senhora White. Eu tenho muita cautela a respeito disso, porque só para termos uma ideia, segundo White, né, Ellen White, ela
vai dizer que existe uma árvore da vida em cada planeta, que todo planeta é dotado de uma árvore da vida. Isso é muito complicado, tá bom? Isso é muito complicado. Outra coisa que me chama muita atenção é essa questão seletista que eles têm. Ou seja, quem não guarda o sábado, automaticamente já está cometendo o erro da marca da besta. Eles associam isso. E isso é algo que foge bastante, né, do que a própria Bíblia diz. Em outras matérias teológicas, eu acho eles incríveis. Incríveis mesmo. Mas como se fala em escatologia, né, e usos e costumes, eu sou muito criterioso em compactuar com esses pensamentos, tá? Quando eu falo que Jesus tem uma necessidade de purificar o santuário, eu descredencio, né, a crucificação de Cristo para a obra redentora. Ali se concluiu a obra redentora, não precisa de mais de complemento nenhum. Jesus não veio em 22 de outubro de 1844. Ele não veio. O advento é a volta de Jesus, ele não veio. Então essa questão para justificar uma data frustrada para uma limpeza de santuário é algo muito frustrante, né, para nós estudantes de teologia. É algo muito frustrante. Então, como uma defesa de uma tese, se criou essa tese. Porém, há a minha discordância. E por esses motivos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é tida como uma seita herética, justamente porque foge da ortodoxia, né, da Igreja doutrinada, a doutrina da Igreja primitiva e o que a própria Bíblia nos orienta. A questão ainda da mantenedura do sábado, a gente tem que ver que tem uma questão que Marcos 2,27 vai me dizer o seguinte, que o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. E que no tempo da igreja primitiva, a guarda do domingo já acontecia, gente. A guarda do domingo já acontecia. Os historiadores já trouxeram isso à luz. Então, por quê? Mas por que o domingo? Justamente está ligado à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi num domingo. Então, muitos passaram a tirar o domingo como guarda. Guarda de quê? De busca, de oração, tá bom? Mas, e aí, se eu trabalho por escala, eu não posso trabalhar no domingo? Pode. Porque com essa compreensão de Marcos 2,27, o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado, o meu sábado eu vou tirar. É o dia que eu vou tirar para a minha consagração, para a minha busca, para meu dia com Deus. É assim que nós pensamos, é assim que nós determinamos em nossas vidas, tá? Então, esse é um dos motivos, tá bom? Que faz justamente discordar do que desculpa, a doutrina da Igreja Adventista traz, tá bom? Então, essa é a unidade 3 e vamos para a unidade 4 a seguir, tá bom? Um ótimo dia de bênção para todos nós.